Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano Nascimento aqui hoje para calcular a probabilidade de vitória do Corinthians sobre o time do Criciúma no jogo de hoje, 16 de julho de 2024. Pessoal, um jeito bem legal de você aprender a fazer cálculo de probabilidade em matemática, tá certo? E antes de começar, pessoal, eu quero deixar um aviso bem importante, tá certo? Primeiro, vou fazer aqui o cálculo da probabilidade levando em consideração apenas esses dados aqui. Veja, que é o número de vitórias, derrotas, empates e o número de jogos realizados no Campeonato Brasileiro deste ano por ambos os times. Por que isso é importante, pessoal? Levando em consideração apenas esses dados, nós temos uma probabilidade calculada. Mas se você quiser ter uma probabilidade mais profunda, mais avançada, você tem que levar em consideração muitos outros fatores, tá certo? Por exemplo, se o time está jogando dentro de casa ou fora de casa, se há um jogador bom do time que está lesionado, enfim, são muitos fatores que entram no cálculo da probabilidade mais profunda, tá bom? E esse cálculo é realizado por computadores, pessoal. Mas vem agora para você a boa notícia, tá bom? Eu vou fazer o cálculo dessa probabilidade aqui e no final eu vou mostrar para você uma probabilidade calculada pelas casas de apostas, que aí é uma probabilidade feita com maior rigor, tá certo? Mas assim, pessoal, é uma probabilidade feita com maior rigor, mas que muda o tempo todo. A qualquer momento pode mudar essa probabilidade calculada pelas casas de aposta, tá certo? E já essa probabilidade que nós faremos, ela será a mesma até o final do jogo, pessoal, tá certo? Bom, levando em consideração apenas o número de vitórias, derrotas, empates e o número de jogos realizados no Campeonato Brasileiro deste ano por ambos os times, qual a chance de vitória do time Corinthians contra o Criciúma hoje? E hoje, pessoal, é o jogo de 16/7/2024, tá certo? Então, pessoal, para iniciarmos nosso cálculo, vamos fazer o seguinte. Vamos precisar pegar as informações da quantidade de jogos que o Corinthians já realizou este ano pelo Campeonato Brasileiro, a quantidade de vitórias, a quantidade de derrotas e empates, pessoal, tá certo? E faremos o mesmo para o time do Criciúma, tá certo? O número de jogos, o número de vitórias, número de derrotas e o número de empates, pessoal, tá certo? E o número de empates. Bom, para isso eu vou abrir aqui o Google. Vou pesquisar aqui, tabela do Campeonato Brasileiro 2024. Estou fazendo isso dessa forma para que os palmeirenses não digam que estou roubando a probabilidade do Corinthians, tá certo? Pronto, abri aqui. Vamos descer bem embaixo na tabela para encontrarmos o time Corinthians aqui, na zona de rebaixamento. Pessoal, a primeira coluna aqui são os pontos. Na segunda temos os jogos, vitórias, empates e derrotas. Então, pessoal, o time do Corinthians tem realizado até agora 16 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Sendo assim, pessoal, vamos colocar aqui 16 jogos, 2 vitórias, 8 derrotas e 6 empates, pessoal. E vamos fazer o mesmo com o time do Criciúma, pessoal. Bom, o Criciúma, que também está bem lá embaixo na tabela, próximo à zona de rebaixamento, mas encontra-se numa posição melhor que o Corinthians. Bom, o Criciúma já teve 14 jogos. Desses 14 jogos, ganhou 4, empatou 5 e perdeu 5. Então, vamos anotar essas informações aqui.
O Criciúma tem 14 jogos. Desses 14 jogos, ganhou 4, teve 5 derrotas e 5 empates, pessoal. Agora, pessoal, a próxima etapa será calcular a probabilidade de vitória do Corinthians, tá certo, pessoal? E, gente, a probabilidade de vitória do Corinthians é igual a... Veja, ele ganhou 2 partidas em 16 jogos. Então, o Corinthians tem uma probabilidade de vitória de 2 em 16, pessoal. Pessoal, vamos pegar 2 e dividir por 16. E 2 dividido por 16 dá igual a 0,125, pessoal. Ou seja, o Corinthians tem uma probabilidade de vitória de 12,5%. Mas, no cálculo da nossa probabilidade, não vamos levar em consideração apenas isso. Vocês concordam que, para o Corinthians ganhar, o Criciúma perde? Sendo assim, vamos calcular a probabilidade de derrota do Criciúma, pessoal. Então, a probabilidade de derrota do Criciúma, pessoal. E a probabilidade de derrota do Criciúma é 5 em 14, pessoal. 5 dividido por 14. Por quê? Porque o Criciúma perdeu 5 partidas em um total de 14 jogos. Então, ele tem uma probabilidade de derrota de 5 para 14. De 5, 14 avos. E, pessoal, 5 dividido por 14 é igual a aproximadamente 0,357, pessoal. Porque este número aqui continua, tá bom? É 0,357, 1428 e, enfim, continua. Aproximadamente 0,357. Bom, pessoal, agora faremos o seguinte. Vamos calcular a média aritmética entre a probabilidade de vitória do Corinthians e a probabilidade de derrota do Criciúma. Então, faremos isso da seguinte forma. Vai ficar que 0,125 mais 0,357. Isso aqui dividido por 2. E, pessoal, 0,125 mais 0,352 é igual a 0,482, pessoal. Vamos pegar esse cara e dividir por 2. Isso aqui, pessoal, vai dar igual a 0,241, pessoal. Ou seja, levando em consideração apenas esses fatores aqui citados, a probabilidade de vitória do Corinthians neste jogo de hoje é de 0,241. E isso aqui, pessoal, equivale a 24,1%, pessoal. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma probabilidade feita com maior rigor, tá certo? E para isso, nós vamos apelar para as casas de aposta, pessoal. Eu vou abrir aqui o Google e colocar aqui Sporting Bet. Pessoal, estou colocando Sporting Bet, mas pode ser Betano, qualquer uma casa de aposta, tá bom? Lembrando, pronto, achei, Sporting Bet. Lembrando que não estou recomendando aqui que você faça esse tipo de coisa, tá bom? Ficar apostando em times. Isso aqui é considerado um jogo de azar, tá certo, pessoal? Eu estou abrindo aqui apenas para vermos uma probabilidade mais profunda, uma probabilidade com maior rigor de vitória do time do Corinthians. E essas casas de apostas, não só Sporting Bet, tá bom?
Betano, Bet360, enfim, essas casas de apostas, eles calculam, eles usam computadores para fazer uma probabilidade rigorosa, tá certo? A odds para a vitória do Corinthians está em 1,90, tá certo, pessoal? Isso aqui é o chamado a ODDs, odds, tá bom? Mas para certificar disso, eu vou abrir uma outra casa de aposta. Vou colocar aqui o Betano. Pronto, Betano. E vou verificar quanto que tá a odds no Betano, pessoal. E a odds para a vitória do Corinthians também está em 1,90. Por que eu fiz isso, pessoal? Vou voltar aqui. Pronto, voltei, tá bom? Para você saber qual a probabilidade calculada pelas casas de apostas, você vai pegar 100 e vai dividir pelas odds. Tá certo? Isso aqui, pessoal, de acordo com o que nós acabamos de ver, a vitória do Corinthians foi calculada uma probabilidade de 100 dividido por 1,90, pessoal. E 100 dividido por 1,90 dá igual a 52,63% chance de vitória para o Timão, pessoal. Pessoal, e por que deu essa diferença grande? Porque aqui, nesta probabilidade, é levado em consideração muitos fatores. Se o jogo é dentro, fora, leve em consideração não apenas jogos do Campeonato Brasileiro, mas também outros jogos que o time fez este ano, tá certo? Mas aí, pessoal, tem algo bem legal, positivo nessa daqui. Nessa probabilidade, isso não muda. Já nessa probabilidade aqui, calculada pelas casas de aposta, isso aqui muda o tempo todo. Por exemplo, digamos que um jogador titular considerado bastante relevante para o jogo, de repente acabou de num acidente e quebrou a perna, não vai poder jogar. Então, ele estava escalado para o jogo, não vai poder jogar. Já muda essa probabilidade aqui, pessoal. Tá certo? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? A ideia aqui é que você aprenda a fazer o cálculo de probabilidade, tá bom? Essa probabilidade aqui é mais simplesinha, mas a partir disso aqui, você vai evoluir aos poucos e fazendo uma probabilidade mais criteriosa, tá certo?